Quero discutir com você rapidamente aqui também alguns detalhes do problema número 8. E o motivo de eu ter escolhido esse é porque ele também utiliza as técnicas que nós usamos para discutir os fenômenos de transporte, as técnicas de teoria cinética. Na verdade, ele vai propor que você faça coisas que você, na verdade, já fez. Só que eu quero que você tome a iniciativa de fazê-las. Então eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Imagina que você tem um recipiente cheio de gás, você faz um furo nesse recipiente, o gás vai começar a escapar pelo furo, tá certo? Você tem um pneu de bicicleta, furo no pneu, o gás começa a escapar do pneu, não é isso? Nós vamos fazer aqui uma estimativa grosseira da taxa com a qual o gás escapa através desse furo. Esse processo é chamado de efusão. Então esse problema lida com a efusão. Então, imagine que você tem aqui uma pequena porção da parede do recipiente, de área A. Eu quero que você mostre que o número de moléculas que colide com esta área no intervalo de tempo ΔT é uma certa coisa lá. E nessa coisa estão envolvidas a pressão, a massa molecular média e o valor médio da componente X. Eu esqueci de dizer que a direção X é perpendicular a essa área, né? Então, o valor médio da componente X é a velocidade das moléculas que colidem com a parede. Então, para isso, imagine aqui uma moléculazinha. Ela está andando com velocidade Vx em direção a essa parede. Ela vai bater na parede e ricochetear. Vamos supor que a colisão é elástica, como fizemos quando deduzimos a equação de estado dos gases ideais a partir de um modelo mecânico. Quando ela ricocheteia nessa área, o seu momento varia. Se o seu momento varia, significa que ela está sofrendo uma força, que é a força que a parede faz na molécula, né? A parede faz na molécula uma força que é m delta Vx, a variação de momento, vezes ΔT. Essa é a força que a parede faz na molécula. Então a força que a molécula faz na parede é o negativo dessa. Menos isso. E se eu dividir isso pela área, eu tenho a pressão exercida por essa moléculazinha. Vou chamar de P bar, a pressão exercida por uma molécula. Para obter a pressão total exercida pelas moléculas sobre essa parede, eu tenho que somar sobre todas as moléculas. Então eu vou ter P, que é a soma de P barra para todas as moléculas, vamos aqui desde 1 até N grande é o número de moléculas. Eu vou ter um monte de termos iguais a esses. Na verdade, para cada molécula, se a colisão é elástica, quem é ΔVx? Vamos ver. Chame de Vx a velocidade inicial da molécula. Quanto é ΔVx? Menos 2Vx, porque está no sentido negativo dessa orientação que eu escolhi aqui, né? E aí esse menos vai colidir, vai combinar com aquele outro menos para dar um valor positivo. Né? E aqui eu vou ter, portanto, uma coisa assim, uma soma, a massa é a mesma para todo mundo, a área, ΔT, e aqui eu tenho uma soma, tem um fator 2 de Vx, de 1 a N, isso aqui é a média das velocidades. A média das componentes. Eu estou somando as velocidades de cada partícula, né, e dividindo. Se eu dividir por N, eu tenho a média. Claro, tá bom. Então eu multiplico e divido por N. E escrevo, portanto, que essa pressão é 2 vezes M ΔT sobre A vezes N Vx médio. Não, está errado. Obrigado. Obrigado. O que eu queria era calcular o número de moléculas que colidem com essa parede. Então agora eu vou inverter isso. E o resto, isso aqui acho que é o item que pode atrapalhar você no início, se você não está acostumado com esse tipo de raciocínio.
eu vou deixar você prosseguir a partir daqui, tá? Agora, a lista que eu vou discutir a seguir, alguns exercícios dela, de novo, no mesmo espírito dessa aqui, é a lista 1 linha do nosso amigo professor Jürgen. Eu vou começar com o número 1 também, vou só iniciar, e eu vou ler o que está escrito aqui. Um gás sofre um processo quase estático. Esse é um bom momento para a gente parar e perguntar o que é isso. Todos os estados intermediários são de equilíbrio. É um processo do qual todos os estados intermediários são de equilíbrio. E isso envolve o que o Alan disse, não há turbulência, a pressão é a mesma em todos os pontos do recipiente, etc, etc. Tá bom? Esse é um processo quase estático. E, aliás, lembre-se, para eu poder representar um processo termodinâmico sofrido por um fluido num diagrama de Clapeyron, é necessário que o processo seja quase estático. Porque no diagrama de Clapeyron, P contra V, eu preciso conseguir determinar quem é P e quem é V para cada estado intermediário para que o processo esteja representado. E isso só é possível se os estados intermediários são todos de equilíbrio. Então aqui está um processo quase estático, que começa a partir de um estado inicial caracterizado por ter pressão P0 e volume V0, e ele se expande até um volume final V1 maior do que V0, já que ele se expandiu. Aí, muito bem, como é que eu descubro quem é a pressão do estado final? Qual foi a hipótese que você formulou na hora que você fez essa resposta? Um gás ideal. Ah, eu não disse que ele era ideal. Sacou? A pergunta era uma armadilha, exatamente para você cair nela. Tá? Ao cair nela, você me ajudou, muito obrigado. Nem todo gás é ideal. Um professor de mecânica estatística, que eu fui consultar antes de dar essa disciplina pela primeira vez, eu fiz algumas perguntas para ele, uma delas assim: cara, qual é o defeito mais comum que você vê no aluno que fez termodinâmica e vai fazer a sua disciplina? Primeira coisa que ele respondeu: os alunos que não saem de termodinâmica acham que todo gás é ideal. Então eu estou fazendo questão de que vocês, ao chegarem lá, não repitam o mesmo fracasso, né? Nem todo gás é ideal. Em que circunstâncias um gás real pode ser tratado como ideal? Se ele estiver abaixo. O que é baixa densidade? Ah, tá vendo? Ainda tem armadilha no meio. O que é ser baixa densidade é algo que a gente vai ter que caracterizar melhor. Nós vamos fazer isso também ao longo desse semestre, tá bom? Você pode dizer, a densidade é baixa o suficiente quando na expansão do virial eu posso desprezar, por exemplo, da terceira parcela em diante. Essa é uma maneira quantitativa de caracterizar o que é baixa densidade. Mas o enunciado resolve, em parte, nosso problema, porque ele diz que, neste processo, a pressão varia com o volume de acordo com a expressão, essa que aqui está. Você consegue enxergar que processo é esse aqui? Esse é um processo adiabático. Nós demonstramos que, para um gás melhor, este é um processo adiabático de um gás ideal. Tá, então esse gás aqui, qual é a natureza dele? Ele é monoatômico, porque é Fe3. Legal? Bacana. Determine a pressão correspondente ao estado final, agora virou brinquedo de criança. Hã? Ou a temperatura é muito baixa. Ou a temperatura é muito baixa, gostei dessa. Rotacionais. Ah, também poderia ser um gás diatômico a temperatura tão baixa que tivesse congelados os seus graus vibracionais e rotacionais. Muito bem, gostei. Não esperava por essa, mas você está correto. Muito bem, então a pressão final é trivial. Basta escrever V1 no lugar de V. Acabou. Né? E agora, como é que eu calculo o trabalho realizado sobre esse sistema nesse processo? Integral de PDV. Cuidado, tem um sinal. Porque eu estou falando do trabalho realizado sobre o sistema. Né? Então, o trabalho realizado sobre o sistema é menos a integral de PDV, desde V0 até V1. Tá certo? Aqui eu tenho a expressão de P em função de V, então isso aqui vai resultar menos. Aí está. Essa é uma integral que eu considero trivial. Outra vez, entre as poucas ferramentas matemáticas que eu vou exigir de todos,
Essa é uma delas. Isso aqui foi o item A, esse aqui é o item B, o item C. Suponha que você tenha calculado esse trabalho aí. Pergunta, qual foi a variação da energia interna desse sistema? Ah, se o processo é adiabático, então primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q mais W, mas este Q aqui é igual a zero, portanto isso aqui resulta ser o W que você acabou de calcular. Detalhe, isso aqui foi um trabalho feito sobre o sistema, portanto já está com o sinal correto com relação a essa pergunta aqui. Se eu perguntasse o trabalho feito pelo sistema, você teria que trocar aquele sinal. Sem ter feito conta nenhuma, esse gás foi uma expansão. A energia interna do gás aumentou ou diminuiu? Porque o trabalho que vai resultar desta equação aqui vai resultar ser negativo. Numa expansão, o trabalho feito sobre o gás é negativo. Portanto, a energia interna vai diminuir. Eu quero olhar agora para o problema número 4 dessa lista, porque ele introduz um termo e um processo que é extremamente importante para a gente. Ele introduz o termo expansão livre. Expansão livre de um gás. Nós vamos voltar a discutir esse processo mais de uma vez. Eu chamo de expansão livre de um gás ao seguinte tipo de processo. Imagine que eu tenho um recipiente dividido em duas partes. Numa das partes você tem gás, na outra você tem vácuo. Ok? Aí você faz um furo nessa parede. Aí esse processo, o processo que vai acontecer depois que eu fizer esse furo, chama-se de expansão livre. O gás se expande, mas ele se expande sem empurrar nada. Essa que é a ideia. Num processo de expansão livre, um gás aumenta o seu volume sem ter que empurrar coisa nenhuma. Tá certo? O importante num processo de expansão livre é que o trabalho realizado sobre o gás e o trabalho realizado pelo gás são nulos. Não há trabalho. Ele não está empurrando nada. Ele está se expandindo contra o vácuo. Então ele não tem que empurrar nada para aumentar de volume. Certo? Isso é bem diferente dele ter aqui um pistão que ele empurra para o lado direito. Aí a expansão não é livre, ele realiza trabalho. Num processo de expansão livre, não há realização de trabalho. Tá bom? Além disso, diz-se nesse texto que essa expansão livre é adiabática. Significa dizer, esse recipiente está isolado termicamente do meio ambiente. Isso aqui é uma garrafa de Dewar, uma garrafa térmica, né? Que impede que haja condução, fluxo de calor, fluxo de energia provocado pela diferença de temperaturas entre o interior e o exterior do sistema. Qual é o trabalho realizado pelo gás no processo? É a primeira pergunta, pois é exatamente o que caracteriza uma expansão livre. Uma expansão livre é um processo no qual não há realização de trabalho sobre o sistema ou pelo sistema. Tá? Isso, na verdade, o item A é simplesmente para caracterizar o que é uma expansão livre. Muito bem, o que acontece com a energia interna desse gás ao sofrer essa expansão livre? Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU sendo Q mais W, como ambos são nulos, a variação de energia interna é nula. O que acontece com a temperatura desse gás? Ele disse, a energia interna não varia. Como a energia interna só depende da temperatura, então a temperatura não pode ter variado. Ele está certo ou está errado? Por que será que eu fiz a pergunta para o Renan? Não, porque o Renan foi o primeiro a levantar a bola do gás ideal. O segundo, aqui está o segundo. Isso só é verdade, meu caro, se isso aqui for um gás ideal. Esse enunciado, o professor Jürgen diz o seguinte, a energia interna desse gás, ela é dada pela seguinte expressão, esse é o item B. Aqui está a expressão da energia interna desse gás. Está na cara que esse gás não é ideal? Aonde é que está na cara que ele não é ideal? Aqui, aqui ou aqui? Aqui. Por quê, Mariana? Isso, porque o 3 meios de PV é exatamente o termo de energia interna de um gás ideal. Um gás ideal que tipo? Monatômico.
ou a temperatura suficientemente baixa para que só tenha os graus de translação ativados.